Graça e paz a todos, Emerson Eliel aqui. Ontem eu estava vendo uma live dos críticos da CCB. Ali tinha um grupo, né, unido ali em prol de uma situação, um advogado aí que tenta defender a CCB. Eu não entendo, algumas pessoas que tentam defender a congregação com vidinhos, eu vou mostrar um aqui daqui a pouco para vocês. Essas pessoas que tentam defender sem estar com o suporte do ministério, porque o ministério ele não se envolve, ele é até contra, né, falar alguma coisa, porque ele mesmo não fala, não vem se defender. Porque conforme o tipo de argumento, eles não têm o que responder. Isso é óbvio, né? Toda denominação que ela tem os seus princípios pautados em papéis, e de repente lá em região do Paraná, região ali do interior de São Paulo, cada ancião tem o seu jeito de governar, até por situações que tiram liberdade, que tiram do cargo, né, nepotismo, várias situações injustas no meio evangélico, do que se diz igreja. Se for levado pro Braz, eles às vezes abafam o caso, dependendo do ancião que é, e nem resolve o caso, porque ditou. Se o ancião local ditou algo contra uma pessoa, está ditado. Então o que acontece? Eles preferem não se envolver, porque cada um tem um pensamento, cada um age de uma forma. E os cachorros veio brincar aqui na água, né? Mas agora eu não vou jogar bolinha pra você, porque tá frio, você vai pular na água. Olha aqui, ó. Oi. Fala oi, Todd. É Todd o nome, ó. Não sei por que colocaram o nome de Todd. Mas talvez seja a cor, né? Leite com Todd. Não tá mais pra café. Então o que acontece? Nessa situação deles não querer conversar, eles também não querem que tenha esses que vai defender, falando da sua boca, né? Da sua boca pra fora aí. E do seu jeito. Eles estão ali sozinhos nessa. Só que daí as pessoas vai ali, ouve um argumento, uma fala. Hoje as pessoas estão com a internet na mão. Aí eles vão procurar os críticos, né? Chama de crítico, mas alguns comentam a verdade. Aí hoje se chama crítico. Igual tem crítico de cinema, de futebol. São pessoas que comentam e dão a sua opinião. E aí essas pessoas vão de curiosidade para aprender e saber o que é a verdade ali, para tentar defender aquele que está defendendo. Porque não adianta ele chegar defendendo sem conhecer a verdade, aí ele acaba vendo, né, que algumas situações são plausíveis. Veja essa pessoa que comenta nessa outra plataforma com essa pessoa aqui, ó, com essa irmã aí, ela tá lá fazendo vídeos e ele tá sempre comentando. E muita coisa que ele fala ali, praticamente tudo, né, é verdade que ele fez nos comentários. E ela fez uma gracinha ali, fez um vídeo com música do mundo, com letras que não tem nada a ver com a graça de Jesus Cristo. E colocou lá, e tá dando visualização. Por certo, até promoveu o vídeo, mas tá dando visualização para ela. Só que aquelas falas dele, o povo vai procurar saber para poder rebater, senão não vai conseguir. Ela mesmo não conseguiu, ela resolveu fazer um vidinho, fazendo gracinha, porque ela não conseguia responder. Dá uma olhada aí. Como no tema do vídeo tá aí, que eu coloquei sobre pessoas que saem da CCB, que diz conhecer o Evangelho, são pessoas boas. Irmãos, vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho visto muita situação
tanto de pessoas maravilhosas, pessoas que buscou a palavra de Deus, está mergulhando nas escrituras, e são pessoas que estão evoluindo, pelo contrário que o povo pensa, de aprender, estar evoluindo ainda mais espiritualmente. Mas também estou vendo algumas situações. Ontem, nesta live, eu falei com uma pessoa que estava lá, nos comentários, porque eu comentando, eles não respondem. Seja Josafá, eles não respondem, eles não são de conversar muito comigo. Eu percebi isso aí já faz um tempo. Eles evitam, não sei, nunca citaram meu nome ou meu canal. Mas aí tava lá no comentário lá, uma pessoa comentando assim, você comentou de outro, tá? Um que saiu da CCB. Falou assim, você é uma pessoa que eu não gosto, não sei o que você fez pra mim, ou começou a jogar, né, como eles falam, lavar roupa suja no chat. E eu fui procurar a verdade, eu perguntei pra outra pessoa, porque eu não sou assim de ouvir um lado que a pessoa... Na CCB tem muito disso. Eles não procuram saber do outro, eles ouvem um reclamar, contar uma fofoca, e aquela fofoca torna uma realidade, que se espalha como verdade. E eu fui procurar saber. Daí o irmão, que é um irmão aí conhecido, ele é muito quieto na dele, ele contou pra mim o que esse outro lá fez. Uma pessoa que saiu da CCB. E também parece que quer fazer canal, né? E falar que tá defendendo a graça. Aí essa pessoa contou pra mim e eu achei um absurdo. Mas vocês não têm ideia. É que eu não vou ficar falando aqui, porque eu não sei, não tenho permissão de falar, né? Nosso irmão. O cachorro quer que eu jogue as coisas pra ele brincar, ó o barulho. A água tá gelada, mas ele entrou sozinho lá e já chacoalhou aqui na minha perna. Então o que acontece? Esse irmão lá, ele fez algo absurdo, sendo esses que falam que conheceu a verdade, né? Provavelmente ele conheceu sim algumas situações de verdade, mas ele não está evoluindo espiritualmente, se enchendo do Espírito Santo. Que as pessoas falam assim, buscar a santidade. Buscar a santidade, né? Você buscar se corrigir, se acertar, se converter e ser cheio do Espírito Santo. Algo que é inevitável, os frutos bons. Mas alguns aí, a gente não vê esses frutos. A gente vê muitos abrindo igrejas com certo exclusivismo, abrindo igrejas que antes era para ser... Abrindo uma sede, vamos supor, que tem um princípio bom de início, e de repente torna-se exclusivista cada vez mais nas suas falas. Então é isso aí, irmão. Você vê muita situação assim também. As pessoas, elas têm que entender que após sair de uma denominação como essa, você tem que buscar conhecimento tanto nas escrituras, tanto conhecimentos gerais, que muitas pessoas são cegas ao que está acontecendo aí fora, no seu exterior, fora de uma denominação religiosa que causa aquela prisão. Então ele tem que buscar conhecimento de pessoas, de seres humanos. Mas às vezes saem e ficam lidando com situações. Eu sou calvinista, eu sou arminiano, né? Agora Calvino falou isso, falou aquilo. Quando muitas vezes ele deveria buscar nas escrituras o conhecimento, orar a Deus, pedir a Deus discernimento naquilo que está nas escrituras, e também muitas vezes ouvir outros líderes religiosos, pastores. Observar tudo e reter o que é bom. Analisar todas as coisas e reter o que é bom. Foi assim que Paulo falou. Mas a gente vê muitas vezes umas pessoas querendo cada vez se incluir como reis e donos de uma verdade. E isso está acontecendo muitas vezes até com canais, né? Canais que eu aqui nunca, os irmãos viram, já falaram, já me xingaram, já falaram tanta coisa, né? Que às vezes o meu jeito era perigoso, que parecia uma pessoa simples, humilde, não sei o que, né? E depois, no fundo, eu tava falando uma verdade, eu tô falando da minha opinião. Então, dentro de canais que as pessoas se conectam para assim uma realidade, criar assim um grupo e ele também ser dono de uma verdade, isso não vai bem. Observe muitas vezes que agora são pessoas que dizem sair da congregação. Você vê pessoas do ministério, que fala assim,
renunciei o cargo. Ele vai lá, uma carta de renúncia, de conhecimento do evangelho, mas que no fundo essas pessoas estavam lá e algo deu errado para eles lá dentro, interno. Teve um caso aí, meio recente, são vários, que um ancião regional teve um caso lá de divergência. De repente ele procurou um canal de crítico para falar mal da instituição, que se tivesse dado tudo certo para ele lá dentro, ele estava lá tranquilo, de boa, criticando os canais de crítico. É incrível como que depois eles acabam dependendo, né, de ir para a mídia e falar o que aconteceu com eles. Muitos é assim. Muitos estão defendendo a instituição, porque estão lá dentro, tá bom para aquele repórter Eduardo Leite, né, porque ele fala que não tem denominação, mas ele criou um hobby que é defender a congregação, porque dá visualização para ele e dinheiro. E alguns aí ficam fazendo live para promover mais ainda. Então essas pessoas, elas saem, a liderança sai, ou membros saem, depois aí eles ficam do lado da crítica, porque deu algo errado. Mas é porque deu algo errado para ele, porque o poder, para ele, muitas vezes esse poder lá dentro tá bom assim, ele gosta, mesmo que ele saiba que lá dentro tem coisas que ele não concorda, fora das escrituras. Aliás, ele até evita ver até mais coisas nas escrituras, porque ele sabe que lá ele vai encontrar a verdade. Mas como ele tá ali dentro, tá com o seu poder, né, subindo em um púlpito, estando acima das pessoas, porque esse é o degrau, tá acima das pessoas, para ele é muito bom. Aqueles estão no banco, tem os músicos, tem diáconos, e eu sou o cooperador, eu sou o ancião, né? Então ele está acima, e isso é muito bom, satisfatório para o ego. A pessoa fala assim, nós recebendo não recebe salário, mas isso é muito pior do que um salário para gente, administrar uma congregação, uma igreja cheio de pessoas, lidar com pessoas é difícil 8 horas por dia, imagina 24 horas. E aí eles falam que, né, não recebe salário, mas o ego dele, pra ele é muito bom. Ele vai chegar ali com a pastinha debaixo do braço, vai lá na frente atender o culto, acabou a igreja pra ele. É só aquele tempo. Mas eu atendo o telefone em casa, tá bom, você é regra, você é exceção, você não é o que a gente vê no geral. Que quer muito esse cargo, quer muito estar ali à frente, né, mas é pelo ego. Ele não vai ser um bom líder, um bom pastor. Ele vai ser aquele que vai fugir de problema o máximo possível que os irmãos for trazer para ele. Ele não quer nem saber. Não quer saber se tem alguém lá precisando de ajuda, joga para outro. Irmão, um empurra pro outro, né? Somente em situação de fome financeira. Tenha piedade que ainda vai resolver, se Deus vai mostrar, porque ele é muito sensitivo. Esse povo é muito sensitivo, vai sentir ainda. Tudo é sentir, né? Então é complicado, irmão. Você vê que essas pessoas saem, eles tendem a você entender a pessoa. Quando ela escreve uma carta que vem de outro, muitas vezes, em vez de ela escrever algo dela mesma, eu sei que para alguns é mais difícil, né? Mas às vezes alguns ali é porque, como eu falei, deu alguma coisa errada para ele. Então nem sempre você vai achar, óbvio, ninguém vai julgar que aquele que saiu da congregação, ele saiu porque é uma pessoa boa, e nem o que está lá dentro. Muitos estão naquele cargo, na liderança, como eu já falei, conhecendo, sabendo a verdade, ouviu tudo que é a verdade, mas ele quer. Quem quer, lá no Braz, por exemplo, quem está muito ligado a eles lá, qual daqueles que está lá, naquele lugar grande, né, aquela igrejona, no núcleo do sistema, o Braz é o núcleo do sistema. Quem está ali no núcleo, está no topo, né? O núcleo que eu falo, ele está no meio do sistema todo e no topo, ou seja, é uma fortaleza. Quem que tá ali que ele vai querer voltar para trás? Mesmo conhecendo o evangelho, muitas vezes fala, eu vou ficar aqui mesmo, porque, né, irmão, a gente sabe que os homens erram. É assim que eles falam. O próprio repórter fala que você cita casos que estão acontecendo. Pelo sistema ser assim, ele fala que são casos isolados, são pessoas. Eu não posso pegar uma pessoa aqui e falar que a congregação é assim. A cabeça deles. Sim, sendo que a congregação é pessoas. O ministério do Braz, lá é a congregação. O conselho é a congregação. Pegue gravações, áudios gravados em reuniões no Braz para resolver, discutir um problema de perseguição, tirar a liberdade, e veja quem eles são nessas gravações na hora que está ali.
Você acha muito belo, muito bonito falar assim, ah, fulano foi levado pro quartinho, vocês não fazem nem ideia. Quando vai lá já tá resolvida a situação. Já foi falado, tratado antes. Chega ali, a sentença já tá pronta. Não foi resolvido na igreja. Aliás, eu vou tirar uma prova pra vocês disso daí. Por esses dias vocês vão ver melhor. E quando acontece essa situação toda, irmão, a gente analisa bem uma coisa. Como eu falei pra você. Nem todos que saem da congregação, nem todos que montam um canal são pessoas boas, são pessoas de boa índole, são pessoas que muitas vezes ela entendeu sim as escrituras, o evangelho como é, mas nela tem uma carga de soberania como ego, né? Ele quer saber mais que os outros, são pessoas prepotentes e ignorantes, elas não se consertam, infelizmente, e dentro da instituição tá cheio de gente assim também. Tá cheio de gente assim também. E com certeza, se tirasse do cargo, no mundo aí fora, ou essa pessoa que é crente, ela é do banco, né, ou é músico, qualquer um, no mundo aí fora, seriam pessoas ainda piores. Pessoas perigosas, vocês não fazem ideia. As pessoas que dentro de uma igreja, falando de Deus, ela tem coragem de perseguir uma pessoa, para jogar fora uma pessoa, diz amém e gosta no púlpito quando o ancião está jogando em direta, falando em condenação para alguém que está ali dentro. Essas pessoas no mundo aí são perigosas. Tá escurecendo aqui, melhor ir embora. Então, o que eu falo para vocês, tem muita gente que é melhor dentro da instituição, dentro da congregação, do que fora. Porque aquele que conhece o evangelho, muitas vezes, e vai ser chamado por Jesus Cristo, a verdade da graça, que vai ser cada vez deixar se encher do Espírito Santo, fugir das coisas do mundo, não porque a instituição manda, porque ela fala, olha, você não pode ficar indo num bar beber, eu não vou lá porque o ancião falou lá no púlpito que beber é errado, né? Ou, falou que Deus não gosta. Essa pessoa ela não faz isso porque ela se converteu. Ela se converteu de um caminho, que tem uma diferença de conversão, tá? De restauração, e tem uma diferença quando a pessoa realmente ela muda o seu ser, muda a sua maneira de ver a vida, ver lá fora, ver as pessoas. Porque, irmão, tem muitos que falam assim, vê cantores, falam, ele precisa se converter. Ele é crente, mas não é convertido. Já viu essas histórias? Tem cantor aí que fala e prega, ele não é convertido. Mas como que pode uma pessoa conhecer a verdade, conhecer o evangelho, e ele nunca se converter, nunca querer mudar, transformar realmente, né, o seu ser? Porque muitas vezes é um religioso, está preso à religiosidade. Porque o sistema, para ele entendeu ali como aquele prédio é uma denominação, né? Ali, muitas vezes alguns até falam, ali é a graça, né? Mas ali é uma igreja, eu vou ali, eu vou cultuar a Deus 1 hora, e depois lá fora, outro dia, de manhã, já vai pro trabalho, já não lembra mais nem que, né? Que foi, ele pode lembrar que foi na igreja ontem, mas aquele sentimento dele de adoração não carrega com ele 24 horas da vida. Aquela proximidade com Deus, intimidade com Deus. Então, quando a gente fala de bons frutos, são frutos daquele que se procura encher do Espírito Santo e produz bons frutos, porque é inevitável. Os frutos daquele que é realmente convertido e transformado por Deus. Ele é inevitável. Por isso que fala, a fé sem obras é morta. Porque se você fala que uma pessoa tem fé, mas não tem obra, então, na verdade, ele não tem fé. É uma fé morta. Porque como que você, sendo conhecedor, abraçou a graça de Jesus Cristo para si como aquilo que você não consegue nem, é inexprimível, né? O que você viver nesse mundo, essa natureza fantástica que Deus proporcionou, ainda você ser livre das ilusão e corrupção, né? A corrupção do mundo. E essas pessoas, elas não conseguem enxergar dessa maneira. É como eu falei, durante o culto, durante quando fala da denominação, se alguém criticar ela, ele corre lá defender. Mas falar de Jesus, defender Jesus Cristo no seu trabalho, que defender Jesus Cristo é
você, o seu ser, o que a sua luz defende Jesus Cristo, a sua própria luz defende Jesus. Aquilo que você produz. Mas nenhuma dessas obras que você fala, aqui eu vou ajudar o próximo, eu vou passar um pix lá pro Rio Grande do Sul, isso aí não vai provar, mostrar que você merece salvação. Por isso Efésios fala que a salvação não vem por obras para que ninguém se glorie. A glória está em Jesus Cristo. A glória está em Jesus Cristo, por mais que nem ele quis ser chamado de bom. Bom é o Pai, bom é Deus. Assim disse Jesus. Então, irmão, o que eu quero falar para você nesse vídeo é isso aí. São pessoas que realmente você pensa que lá dentro da CCB são pessoas boas, são pessoas, né? Não, agora ultimamente estão falando de joio, né? Joio, tudo que saiu, joio é o que tá lá, que não concorda com alguma coisa, tudo é joio. Mas, irmãos, quem analisa tudo isso é Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, é Ele quem vai julgar cada pessoa. Agora, não crie uma ilusão em você, que você saindo, você vai encontrar canal que não vai te decepcionar, instituição religiosa que não vai te decepcionar, porque o inimigo ele ataca de várias maneiras. Eles enganam como uma denominação, um caminho verdadeiro, e eles não conseguem enxergar. E outros, ele engana de outra maneira, que ele já está entendendo mais das escrituras, é uma pessoa sábia, é uma pessoa inteligente, então ele tenta de outra maneira. É que, muito simples, eles acham que o inimigo é aquele que está lá se estribuchando numa igreja da Universal, né? Se inscreve no canal quem não é inscrito, deixa seu like, faz uns comentários aí, se você concorda, se você não concorda. Se você não concorda e vai atacar minha pessoa, o canal, e eu vou apagar o comentário, não sou obrigado a deixar aí. O canal, né, ninguém que vai lá é obrigado a ser atacado nos comentários, a ser atacado pessoalmente. Então isso não é testemunho. Então, o que eu puder comentar, o que for opinião a gente comenta, e o que for ignorância a gente acaba excluindo. Deus abençoe, graça e paz. Até o próximo vídeo. Deus abençoe grandemente, tá, irmãos? Olha que lindo. Sol se pôs. Tem pernilongo pra caramba. Que agora muda o tempo também. Tem bastante pernilongo aqui na beira do lago, né? Tem que estar com o repelente. Repelente, irmão. Deus abençoe.